Você está com alguma dificuldade de urinar, saiu sangue na urina e você está com medo de estar com câncer de próstata? Vem nesse vídeo que eu vou conversar com você quais são as principais diferenças entre o câncer de próstata e a hiperplasia prostática. Olha, são duas doenças completamente diferentes, mas elas têm algumas similaridades. A principal delas é a frequência. A imensa maioria dos homens vai ter câncer de próstata se chegar até os 90 anos. Alguns estudos falam que 80 a 90% dos homens, se fizerem uma biópsia aos 90 e tantos anos, vão ter sim focos de câncer de próstata. E a hiperplasia benigna também é extremamente frequente, porque a próstata, a partir dos 50 anos, ela assume uma rota de crescimento que pode causar a doença ou não. Tanto na hiperplasia prostática benigna como no câncer de próstata, o marco da doença é a quantidade de células de próstata que aumenta. Esse aumento de celularidade, ela acontece em posições diferentes da próstata, e aí sim começam as diferenças entre as doenças. Para explicar a hiperplasia prostática benigna, eu costumo falar para os meus pacientes imaginarem um pão francês. O pão francês, ele tem uma casca por fora e o interior tem o miolo. Na hiperplasia prostática benigna, o que cresce é esse miolo. Só que por dentro dele está passando a uretra. Então, à medida que ele cresce, ele acaba comprimindo a uretra. O aumento de celularidade do miolo da próstata, que a gente chama de zona de transição, ela é responsável por N sintomas no homem. Dificuldade de começar o xixi, esforço na hora do xixi sair, sai e interrompe no meio do caminho, pinga no final, acorda muitas vezes à noite para urinar. Ou seja, a hiperplasia prostática benigna, ela vem junto, na imensa maioria das vezes, com uma clínica muito rica de sintomas, diferente do câncer de próstata. Voltando para aquela imagem do pão francês, é como se o câncer de próstata crescesse na casca. Esse crescimento na casca, ele não tende a obstruir a uretra que está lá dentro, mas tem uma tendência a se espalhar para fora do órgão. Isso porque o aumento da celularidade na hiperplasia benigna, ela acontece com células normais, são células da próstata mesmo, que aumentam em número. O aumento da celularidade no câncer se dá por células malignas, são células que se perdem no meio do caminho. Elas esquecem que são células de próstata e começam a apresentar características diferentes. Uma delas é o descontrole total no momento em que elas têm que morrer. Então são células que crescem em maior quantidade, vivem por mais tempo. Apesar dessa característica dessas células, dificilmente elas causam sintoma. Aí que mora o perigo. O câncer de próstata, na imensa maioria das vezes, ele é assintomático, ele não te diz que está aí. Se a gente não fizer uma busca ativa com PSA, com visita ao urologista, o exame do toque às vezes, a ressonância, a gente não tem como fazer esse diagnóstico. Os sintomas do câncer de próstata aparecem em estágios muito mais avançados da doença, muito provavelmente relacionados a metástases. Você sabe o que é metástase? Essas células do câncer que crescem de maneira descontrolada, elas têm uma tendência a buscar moradia em outros lugares. Elas são aventureiras, então elas entram nos vasos sanguíneos e vão criar casas em outros lugares, por exemplo, no osso. Então, quando ela cresce muito no osso, ela pode dar uma dor óssea. Geralmente é na coluna que os pacientes mais se queixam, que é o sítio primário mais comum da metástase do câncer de próstata. A maneira de fazer o diagnóstico das duas doenças é completamente diferente. A hiperplasia prostática benigna, muitas vezes o diagnóstico é feito na conversa. É você falando para mim o que você está sentindo, a maneira como você está urinando. Existem sim exames como a ultrassonografia, o exame urodinâmico, mas geralmente uma boa conversa já é o suficiente para fazer esse diagnóstico. O câncer de próstata não. A gente vai precisar fazer exames e seguir um pouco mais a fundo na investigação. E o tratamento é completamente diferente um do outro. Quando a gente fala em tratamento de hiperplasia prostática benigna, a gente começa sempre com remédio. O objetivo na hiperplasia prostática não é levar você para o centro cirúrgico de cara. O objetivo é tentar fazer com que você evite a progressão da doença. Parar completamente, dificilmente a gente consegue, mas protelar o avanço dela pode ser o suficiente para você não operar nessa vida. Indicar cirurgia para o paciente com câncer de próstata logo no diagnóstico inicial, a gente faz isso em raríssimas exceções. Por exemplo, aquele paciente que passou a vida sem tratar e parou na emergência sem fazer xixi, sentindo dor, com a bexiga cheia. Se você precisou passar uma sonda por retenção urinária por causa da hiperplasia,
dificilmente você vai escapar da cirurgia para a próstata. A cirurgia da doença benigna é completamente diferente da cirurgia para o câncer de próstata. Lembra do pão francês? Na hiperplasia benigna, o interessante é raspar esse miolo, aquele miolo que está obstruindo a uretra. Então a gente deixa a próstata lá, a casca fica e com certeza fica um pouquinho do miolo. Então, no tratamento do câncer de próstata, a coisa já é completamente diferente. Como a casca tem que sair, a cirurgia ela é mais radical, ela tira esse pão francês por completo. Então o impacto do tratamento também é completamente diferente. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, se você está sentindo sintoma, dificuldade de urinar, até mesmo sangue na urina, provavelmente isso não é câncer de próstata. A gente tem que investigar outras coisas, e uma delas é a hiperplasia prostática benigna.